Após ser denunciado, o presidente Oséias encerra a sessão na Câmara, impedindo votação. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba. A Câmara de Vereadores estava lotada nesta última terça-feira, dia 30 de agosto, quando o presidente, vereador Oséias Inácio, do PSC, encerrou a sessão antes mesmo de ser dado início à ordem do dia, o que causou grande revolta nos demais vereadores e na população. Acompanhe esta reportagem até o fim. Antes mesmo da sessão, a Câmara já estava agitada com a presença da imprensa local, munícipes, lideranças comunitárias, ex-funcionários da Prefeitura e Câmara, o Departamento Jurídico da Casa de Leis e funcionários da Secretaria de Educação, juntamente com o professor Sidney França, que é o responsável pela pasta da educação. Ao chegar, secretário e equipe já organizaram sobre uma mesa todos os itens que compõem a merenda escolar, a fim de esclarecer aos edis os questionamentos que os mesmos fizeram sobre sua gestão em sessões anteriores. Quero convocar novamente falando com o secretário de Educação para que ele tenha a oportunidade de explanar sobre a merenda e que traga assim junto a equipe. Logo na leitura da ata da sessão anterior, viu-se uma inquietação por parte do presidente Oséias Inácio quando é lido o trecho onde a presidente da Comissão de Ética acata as denúncias feitas contra ele. Oséias solicita uma retificação da ata, incluindo falas que não aconteceram na sessão anterior. A vereadora Adriana Pedro Cardoso disse, abre aspas, como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, dará prosseguimento ao alegado conforme a resolução 001 de 2022. O presidente disse que vai abrir sindicância a respeito da denúncia contra ele, escalou e que vai a fundo desde lá atrás, até aqui. E aquele que errou, ele quer saber. Só uma retífica aí, vereador. Nós vamos investigar desde 2017 para cá. Não é que o senhor falou lá, né? Com isso, ponho a ata de aprovação. Contrário à retífica, presidente. Contrário à retífica, presidente. Contrário à retífica, presidente. Ignorando o voto contrário de 6 dos 9 vereadores, Oséias insiste em colocar a ata com retificação em votação. Alguns dos vereadores tiveram que pronunciar várias vezes o seu voto contrário à retificação para que então o presidente entendesse que a ata só seria aprovada sem que fossem alteradas as falas de sessões anteriores. Eu ponho a ata em aprovação. O silêncio do vereador. Contrário à retífica. Contrário à retífica. Votaram contra a retificação da ata os vereadores Marcos Vinícius Dias, do MDB, Luciane Teixeira Pereira, do PSD, Gustavo da Silva Xavier, do PTB, Adriana Pedro Cardoso, do PSDB, Júlio dos Santos Batista, do PSB, Júlia de Costa Arruda, do PROS, todos usando mais de um voto como dito. A vereadora Nair Siqueira, do DEM, e o vereador Ivan França, do PP, abstiveram de votar a aprovação da ata e sua retificação. A chegada de um expediente de urgência causou inquietação. Expediente de urgência. Inclusão de requerimento na ordem do dia. Prezados senhores, como é de conhecimento de vossas excelências, esta vereadora protocolou vasta denúncia e face do presidente desta Casa de Leis. Em meio à leitura do expediente que pedia para que fosse colocado em votação o documento de solicitação de urgência, na leitura do relatório e afastamento do denunciado, presidente Oséias Inácio, até que fossem concluídas as investigações, o mesmo se retirou do plenário para conversar com o assessor jurídico Adalberto Rocha. Conforme o documento devidamente protocolado e lido pela secretária Luciane Teixeira, o presidente deveria colocar a discussão em votação e, segundo o artigo 126, inciso 3º do Regimento Interno, o documento diz: Dando o requerimento de urgência, se procederá na ordem do dia da mesma sessão, cabendo ao propositor e aos líderes partidários 5 minutos para manifestar da urgência ou sua improcedência.
Parágrafo 3º. Aprovada a urgência, a discussão e votação serão realizadas imediatamente. O documento diz ainda que a urgência está caracterizada no relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e no clamor popular que pede posicionamento da Casa de Leis em relação às denúncias. Diz ainda que já são públicas estas denúncias e estão gerando grande debate na cidade de Guaraqueçaba. Logo após a leitura do documento e as honras da casa feita pela vereadora Nair Siqueira, iniciou-se um verdadeiro bate-boca quando o presidente Oséias Inácio negou-se em colocar em votação o expediente de urgência. Como nós vemos no vídeo ao vivo feito na Câmara, os vereadores insistem para que o presidente cumpra o regimento interno, coloque o expediente de urgência em votação e dê seguimento na sessão. Eles insistem de que o plenário é soberano e irredutível e, não aceitando esta prerrogativa, o presidente Oséias Inácio encerra a sessão. Tem que pôr isso na ordem, tem que pôr em votação ao pedido de urgência ou não. Eu pedi parecer jurídico. Parecer jurídico de direito. Não é jurídico. Segue o regimento. Segue o regimento interno. Tem que seguir o regimento. Eu vou dar Plenário. se você Tem que seguir o quiser plenário. julgado, vai encerrar a sessão. Então, Encerra a sessão. Sessão encerrada, agradeço por todos. A vereadora Nair tentou persuadir o presidente a reconsiderar, mas a sessão já havia sido oficialmente encerrada e os microfones da Câmara desligados. Ela fala, abre aspas, "Por favor, presidente, o senhor poderia pedir um intervalo e depois retomar a sessão. Tem coisas importantes hoje, a gente tem que votar. A saúde não pode ficar sem combustível e as crianças não podem ficar sem transporte e merenda", apela a vereadora do Serra Negra. O vice-presidente da Câmara pede desculpa aos presentes pelo ocorrido na sessão. Abre aspas. "Vocês viram que nós queríamos que seguisse a ordem, mas o presidente encerrou a sessão. Por favor, sentimos muito", diz o vereador Júlia de Costa Arruda. Após o ocorrido, a produção da Rádio TV Guará procurou o presidente da Câmara, vereador Oséias Inácio, porém, até o fechamento desta matéria, o mesmo não respondeu aos questionamentos da imprensa. A produção procurou também o assessor jurídico da Câmara, Dr. Adalberto Rocha, que optou por não se manifestar e solicitou que a equipe da Rádio TV Guará aguardasse uma nota oficial que deveria ser emitida ou no mesmo dia ou até às 10 horas da manhã seguinte. Prezando pela imparcialidade e direito ao contraditório, a equipe de jornalismo da Rádio TV Guará esperou por 3 dias a emissão desta nota, que foi recebida na tarde do dia 1º de setembro, com data retroativa ao dia 31 e somente depois de ter sido vazada em grupos do WhatsApp e publicada no site da Câmara e em redes sociais. Em nota, o presidente Oséias Inácio diz que encerrou a sessão fundamentado no artigo 18 do Regimento Interno. Na mesma nota, Oséias diz ainda que recomendou prudência à vereadora Adriana, que em seu entendimento não cumpre adequadamente o seu papel e que, caso persista, poderá ensejar ações reparatórias por aqueles que se sentirem prejudicados. Ele alega ainda que a vereadora até o momento não fez nenhuma reunião sequer com os membros da comissão e que fazem parte da comissão como presidente, a vereadora Adriana, como membro, o vereador Júliade e Ivan França como relator. Oséias chama de desastrosa as ações da vereadora Luciane Teixeira, ao fazer um protocolo de urgência solicitando seu afastamento, direcionado aos vereadores, e encaminhar para a mesa sem antes passar por ele. O investigado diz ainda que a vereadora denunciante pode ser responsabilizada pelo Código de Ética e se refere ao documento da vereadora como sorrateiro. Diz ainda que pediu o parecer jurídico, acreditando que seria indeferido o documento. Na nota, o presidente diz ainda que está sendo vítima de um golpe dos vereadores que concordam com este documento. O vereador Oséias Inácio encerra a nota pedindo desculpas ao povo guaraqueçabano e ao secretário de Educação e sua equipe.
A produção da Rádio TV Guará procurou também a vereadora e presidente da Comissão de Ética, Adriana Pedro Cardoso, e o relator Ivan França. Porém, até o fechamento desta matéria, nenhum deles se pronunciou à imprensa. Procuramos também o vereador Júliar de Costa Arruda, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores e membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Em áudios enviados para a produção da Rádio TV Guará, Júliar diz que tudo isso é vergonhoso e a cada dia observa mais inverdades por parte daqueles que deveriam dar o exemplo. Olha, é muito vergonhoso isso tudo que está acontecendo, né? E cada dia que passa eu percebo mais inverdade da parte de quem deveria dar o exemplo. O site da Câmara e a página do Facebook, que poderia estar sendo usado para divulgar as ações legislativas, estão sendo usados para o presidente publicar nota, informação desencontrada. E eu sinceramente não sei de onde ele tirou essa história de golpe. Não é nada disso. A verdade é que essa gestão está sendo feita por vereadores que levam a sério. E não apenas indicar e criar projetos de leis, mas também fiscalizar. Mesmo que para isso temos que fiscalizar o próprio legislativo. O vice-presidente fala ainda do tom usado por Oséias Inácio em sua nota oficial. Em relação à nota publicada, o presidente é incoerente. Dentro do fato que soa aí com um tom de ameaça para com o denunciante, e bem como a presidente da Comissão de Ética. Tudo bem que ele mostre insatisfação com o trabalho dela na comissão. Afinal, ela deu procedimento às denúncias apresentadas contra ele. Agora, dizer que nunca houve reunião, isso pode ser facilmente desmentido. Com a convocação da Comissão de Ética para ouvir os denunciados, conforme aquele protocolo 128/2022, no dia 19 de agosto, teve sim a reunião. Eu estava lá. Assim como a Adriana e o Ivan, que pediu para sair da comissão. E não estava lá era o Oséias, que não apareceu como deveria prestar o esclarecimento e para se defender das acusações. O vereador fala ainda que ou o presidente da Câmara está ignorando o pedido de exoneração do vereador Ivan da Comissão de Ética, ou está se fazendo de desentendido. Quando ele coloca a nota que o relator da comissão é o Ivan, ou ele está ignorando o pedido de exoneração do vereador que está no protocolo 125/2022, no dia 22 de agosto, e também dito que a sessão foi registrada em ata. Ou ele está fazendo esse desentendido. Mas ele também fez desentendido quando o Gustavo descobriu que colocaram o nome dele sem seu consentimento na Comissão de Ética e de Licitação. Então, é de praxe esse tipo de comportamento do presidente. Júlia de Costa Arruda fala ainda sobre os próximos passos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O ato de convocação do suplente e relator foi realizado no dia 29 de agosto. Era para ser a vereadora Luciane, mas ela declinou sobre a questão de ética e linha da sucessão. Está o vereador Marquinhos. Caso ele também não queira fazer parte da comissão, o próximo seria o Juca, o vereador Júlio. O vice-presidente diz ainda que pode estar acontecendo uma obstrução de justiça dentro da Casa de Leis. E é muito bem clara essa movimentação por parte dos envolvidos na denúncia. Diante das câmeras, tenta mudar a ata, querendo reescrever os fatos da forma que lhe convém. Silencia os vereadores, a população, impede a votação. E como se não bastasse tudo isso, agora querem de todo modo manter o vereador Ivan em um cargo da comissão no qual ele já deixou bem claro que não quer fazer parte. E como o presidente deixa bem claro a sua nota que pediu parecer jurídico, contando que o requerimento de urgência fosse indeferido pelo assessor, que pelo visto não trabalha em prol do interesse da Câmara, representado pelos 9 vereadores, mas sim assessora particularmente o vereador Oséias, do partido no qual ele fez campanha para majoritária na última eleição municipal em 2022. A atitude do presidente Oséias Inácio em encerrar precocemente a sessão impediu o pronunciamento do secretário de Educação Sidney França e sua equipe. Impediu também a palavra livre dos vereadores
e indicações importantes, bem como a votação de projetos de lei, o que acaba travando algumas ações do Executivo Municipal e prejudicando a população que depende desses recursos para ter acesso a serviços básicos. Foi protocolado pelos vereadores um pedido de sessão extraordinária que deveria acontecer na tarde desta sexta-feira, dia 2 de setembro. O presidente, denunciado Oséias Inácio, não realizou a convocação para esta sessão extraordinária. Você pode ainda ler esta matéria na Central de Notícias da Rádio TV Guará. Lá está também publicada na íntegra a nota oficial emitida pelo presidente Oséias Inácio. Jornalista Elaine Laufer, da Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba.